Donc voilà, merci pour la parole et merci pour l'invitation parce que tu sais que toi et moi, on était tous les deux deux grands amis de Gilberto Mendes et bon, évoquer Gilberto avec toi, c'est bon, grand intérêt et grand plaisir. Donc alors, je dois préciser évidemment que moi, je suis très ignorant, tu vois, des matières. Tu as connu Gilberto beaucoup plus que moi. Sa musique, et tu es pianiste, tu vois, donc sa musique, tu l'as dans tes mains, dans tes doigts, dans ta tête, dans ton cœur. Moi, je suis éditeur, donc mon corps est moins dans la musique, hélas. Donc, tu sais tout ça, donc tu es seul responsable des bêtises que je vais dire, bien sûr. Alors, pour beaucoup de gens en Europe, comment dire, la musique brésilienne, c'est un mélange fantastique de richesse, de chaleur, de lumière, mais tu sais que c'est la musique brésilienne populaire et moderne qui est connue ici, comme la samba ou bossa nova. Donc, c'est une petite partie minuscule de la musique brésilienne, mais c'est une partie étincelante. Et bon, pour être sérieux de 2 secondes, même un fragment, tu vois, étincelant peut contribuer à illuminer la vie. Et la musique brésilienne a cet effet fantastique, merveilleux ici en Europe. Et donc, j'espère qu'elle a aussi le même effet au Brésil, même quand le Brésil a froid ou qu'il est dans le noir. Bien. Tu demandes à propos, mon intérêt sur la musique de Gilberto. Je dois être un peu personnel là-dessus. À quand est-ce que ça remonte? Alors, en 1996, j'ai retrouvé les archives quand j'ai préparé cet entretien. En fait, c'est en 1996. D'abord, je pensais que c'était à Gand, en Belgique, donc, dans une petite salle Rodepomp. Et non, c'était pas Rodepomp. En fait, c'était au Vooruit. Je pensais Rodepomp parce que c'était une salle où il y a eu tellement de concerts de musique contemporaine, expérimentaux, modernes, postmodernes, de tous les genres. Et Gilberto a été invité, et moi aussi, mais de Belgique c'est plus facile évidemment, là tellement souvent que je pensais que c'était ça, mais non. C'était bien à Gand, mais c'était au Vooruit. Et figure-toi que c'était donc en 1996 à l'occasion des 450 ans de la ville de Santos. Pourquoi est-ce qu'à Gand, dans une salle de concert, on fêtait les 450 ans de la ville de Santos? Et pour une raison très simple, c'est qu'il y avait là Alvaro Guimarães, qui faisait ses études, qui travaillait au conservatoire de Gand, il avait fini ses études, je crois déjà, et depuis, hélas, il nous a quittés, et c'est lui qui avait eu cette idée fantastique de fêter, de convaincre le monde politique de Gand de l'intérêt de fêter les 450 ans de la ville de Santos là. Donc, grand concert, moi, très jeune éditeur, j'avais commencé l'édition depuis 2 ans, je crois, et depuis 5 ans, pardon, et je donne un petit contexte au départ, au préalable, qui est le suivant. Quand j'ai commencé ma maison d'édition, l'un des premiers compositeurs que j'éditais était Piotr Lachert, que tu as bien connu, oui. Qui a été successivement polonais, et puis allemand, et puis belge, et puis italien, et sans doute d'autres choses que je ne connais pas de sa vie, parce que personne ne connaît tout de sa vie. Et comme jeune éditeur, oui, je ne savais pas très bien, j'étais un peu perdu. Lui a été très familiarisé avec le monde de la musique. Il a été compositeur, mais il avait été pianiste aussi. Et il m'a donné des adresses de gens que je devais absolument contacter. Et en Brésil, pour le Brésil, il m'a donné 2 adresses.
La première était Gilberto Mendes, et la deuxième était Antonio Eduardo Santos. C'est vrai, ah, ça je ne le savais pas. Bien sûr. C'est nouvelle pour moi. Et alors, Gilberto Mendes, mais bon, pour moi, c'était un peu comme un dieu, donc je n'osais pas écrire à Gilberto Mendes. Alors, comme j'avais des partitions, j'ai écrit à Antonio Eduardo Santos, qui a envoyé qui a joué des œuvres que j'avais éditées au Brésil. Et donc, là, le contact, pour moi, s'est fait avec le Brésil. Et voilà, ça, c'est introduction. Ensuite, on est en 1996 et je vois que à Gand, il y a la ville de Santos, où était mon ami Antonio Eduardo et Gilberto Mendes, que je ne connais pas, et que Gilberto Mendes est là. Alors, bien sûr, je vais au concert et je n'y vais pas seul parce que j'étais en couple avec Mireille Glaise, pianiste, qui ne connaissait pas beaucoup non plus Gilberto Mendes. Enfin, elle n'avait encore jamais joué Gilberto Mendes. Donc, on va là au concert, on assiste au concert, fantastique. Je rencontre Alvaro Guimarães, que Mireille Glaise connaissait déjà, parce que Mireille Glaise travaillait aussi au Conservatoire de Gand. Et Gilberto Mendes était là, avec Eliane, son épouse. Alors, j'étais très timide, tu vois, je vais vers lui, je dis, ben, bonjour, je me présente, mais bon, déjà, je lui paye une bière, donc déjà, c'était pour le contexte. Alors, on boit une bière tous les deux, enfin, tous les quatre avec Mireille et Eliane, et puis, il me dit comme ça, mais très timide, ce qui était incroyable, qu'il aimerait que j'édite une de ses pièces. Moi, je trouvais ça incroyable. Moi, je trouvais ça mais totalement inouï. Et donc, on passe la soirée comme ça. Et puis, je rentre, voilà, avec Mireille à Bruxelles. Et je me dis dans la voiture, mais non, peut-être que c'est la bière, peut-être qu'il va oublier, peut-être que c'est par politesse. Alors, évidemment, quand même, j'écris tout de suite, hein, dès rentrer à Bruxelles, j'écris une lettre avec un contrat pour Gilberto. Bien sûr, 1996, Internet n'existait pas, enfin, n'était pas encore grand public. Donc, je ne dors pas de la nuit en disant je vais éditer Gilberto Mendes, peut-être. J'écris la lettre qui met une semaine à traverser l'Atlantique, il reçoit ça. Bien, 3 semaines, je ne sais plus, 1 mois après, je reçois de retour le contrat signé. Et donc, voilà, ça c'est début de grandes amitiés et relations éditeur-compositeur avec Gilberto Mendes. Et donc, moi, je te connaissais, mais par lettres avant, mais j'ai fait vraiment ta connaissance avec Antonio, avec Gilberto, 2 ans après, quand Mireille Glaise, donc pianiste, a été invité, et là c'était le 34e, tu vois, j'ai pris des notes pour mes souvenirs, 34e Festival Musica Nova, et là j'ai fait ta connaissance dans un restaurant de Santos dont j'ai injustement oublié le nom parce qu'il était merveilleux. Tertulia. Ah, il existe encore? Tertulia. Oui, c'est comme nous disons ici, churrascaria. C'est un restaurant traditionnel. Alors, donc je continue un peu l'histoire, mais là pour entrer vraiment dans la musique de Gilberto, qui est beaucoup plus intéressante que mes anecdotes personnelles. Donc, tu m'interrogeais sur qu'est-ce que c'est que la nouvelle musique consonante. Ben, voilà, donc ça c'est un concept qu'on a un petit peu inventé, donc avec, on était 4, donc il y avait Piotr Lacher, dont j'ai parlé, mais il y avait aussi Baudouin Buckings, compositeur belge, et Dominique Lawallery et moi-même, qui créent ma jeune maison d'édition. Et on était dans une période, donc je l'ai situé, on était dans les années 90, à l'époque début des années 90, puisque c'était avant de connaître Gilberto.
Et en Europe, en tout cas, on était encore dans une période très moderniste. Il y avait très grande influence de compositeurs comme Henri Pousseur ou Pierre Bartholomé en Belgique, mais aussi Luigi Nono, Xenakis, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen. Et donc, toute une création moderniste qui avait en quelque sorte un peu kidnappé la création contemporaine, parce que tu sais très bien que la musique ne peut pas se faire sans argent, parce qu'il faut des salles de concert, il faut des musiciens. Ces gens, ils demandent à être payés, ces musiciens. Et donc, il faut des sous. Et si c'est un orchestre symphonique, il faut encore beaucoup plus de sous. Et donc, il y a une dimension politique à tout ça. Et en Europe, ces dimensions politiques étaient très fortes. À un certain moment, l'IRCAM, créé par Pierre Boulez et Xenakis, et ce groupe de compositeurs, eh bien, mangeait 90% des budgets de musique contemporaine. Et les 10% restants étaient répartis envers des compositeurs voilà, de la création musicale qui n'étaient pas affiliés à cette création moderniste. Je sais qu'en Amérique en Amérique latine et au Brésil, les choses étaient très différentes, hein, soyons clairs. Mais c'était le contexte dans lequel on était quand on a créé cette maison d'édition. Et donc, on cherchait un label et on a pensé à New Consonant Music, nouvelle musique consonante. Bon, on peut beaucoup discuter des termes, mais voilà, c'est les termes qu'on a lancés. On espérait que ce soit explicite. Et donc, je ne me suis jamais intéressé à la période avant, à la période moderniste. Mais pour revenir à Gilberto, il y avait quand même une immense exception que j'ai éditée. C'est une œuvre qui s'appelle le motet Emre Menor, mais qu'on connaît plus généralement sous le titre du poème de Decio Pignatari, Beba Coca-Cola. Ce n'est pas du tout New Consonant Music. C'est donc une critique, le texte est une critique politique d'une sorte d'impérialisme par l'entremise de Coca-Cola. Et alors, mon avocat à l'époque avait très peur que j'ai un procès de Coca-Cola. Et il m'a dit, écoute, tu dois contacter Coca-Cola International Corporation pour dire que tu vas éditer ça. Tu dois prévenir, sinon tu auras... Alors, j'ai très simplement envoyé une lettre en disant, écoutez, je vais éditer ça. J'ai envoyé le poème pour qu'ils puissent voir ce que c'est. Et j'ai aussi envoyé ma déclaration de compte. Comme ça, ils pouvaient voir que s'ils gagnaient un procès qui me mettait en faillite, mais ils allaient à peine rembourser 1% de leurs frais d'avocat. Alors, ils n'ont jamais répondu. J'ai édité l'œuvre, je n'ai jamais eu d'ennui. Je pense que Gilberto n'a jamais eu d'ennui non plus. Et cette pièce est très importante parce que elle est emblématique de la période un peu expérimentale de Gilberto. En ce sens, tu vois qu'elle intègre énormément d'éléments qui sont paramusicaux, qui ne sont pas totalement de la musique. Donc, il y a le poème, évidemment, de Decio Pignatari, un poème concret, mais aussi, il y a en fonction des chœurs et des chefs de chœur, il peut y avoir des mouvements de corps. Il y a au centre du morceau un rot magistral. Coca-Cola peut aider à se préparer à ce grand moment. C'est vrai. Mais alors, il y a aussi donc des éléments symboliques, des éléments politiques très forts, on en a parlé. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça se mêle, tous ces éléments, le corps, la politique, la symbolique, tout ça, se mêle dans une fusion, une confusion, mais avec une recherche esthétique constante. Et c'est pour ça que
je disais là tantôt que si on peut appeler ça le modernisme brésilien, du moins chez Gilberto, c'est très différent. C'est pas, donc il ne s'agit pas d'un modernisme comme en Europe où on a eu ben, le dodécaphonisme, le sérialisme intégral. Enfin, il faut imaginer ça, le sérialisme intégral. Ce sont comment dire, ce sont des tentatives un peu prométhéennes de créer un nouveau système, de faire tabula rasa de tout et de chercher avant tout un nouveau langage compositionnel. Avec Gilberto, c'est le contraire. Gilberto ne voulait pas créer un nouveau langage compositionnel. Gilberto avait des choses à dire, des émotions à transmettre, et en fonction de ça, les langages se créent naturellement, intuitivement. Il ne réfléchissait pas, je crois, au langage, mais il n'était pas enfermé dans quelque chose. Il voulait transmettre et expérimenter. Et tu raconteras beaucoup mieux que moi toutes ces autres expérimentations. Mais donc, on est chez lui, je crois, tout à fait à l'opposé de cette démarche moderniste européenne. Et en ce sens, Gilberto est peut-être le premier des grands compositeurs postmodernes. J'ai trouvé, et je suis désolé, j'ai pris des notes, mais voilà, c'est pas devant moi, donc. Pas grave, pas grave. Mais j'ai retrouvé une phrase où il dit: je suis un compositeur classico-romantique, oui, qui a fait de l'avant-garde pendant son temps libre. Je suis un compositeur classico-romantique qui a fait de l'avant-garde pendant son temps libre. Donc, je ne sais pas d'où vient cette phrase, donc désolé pour la personne qui a recensé cette phrase. Mais voilà, Beba Coca-Cola, c'est ainsi, selon moi, une recherche d'art total, un peu wagnérienne, philosophiquement. Ah bon. Pas du tout esthétiquement, hein, mais philosophiquement, c'est une démarche un peu wagnérienne pour moi, d'art total, où le corps est là, la politique est là, le symbolique est là, les textes sont là, la musique, évidemment, avant tout, est là, qui peut être vécu, qui peut être là dans un vécu qui est corporel, esthétique, politique. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment une œuvre fantastique qui va rester très, très longtemps dans l'histoire de la musique et qui est donc tout à fait atypique par rapport à mon catalogue, qui, lui, est un catalogue vraiment postmoderne, sans expérimentation, etc. Très sage par rapport à beaucoup de choses qu'a fait Gilberto. Bom, o funk brasileiro incomoda muita gente e provavelmente hoje, falando do gênero, eu vou incomodar também. Sejam todos, todas, todes bem-vindes a este momento de incômodo. Eu sou Thiago de Souza, mais conhecido como Thiagson, sou um pesquisador do funk e a gente vai falar sobre esse gênero aqui para vocês no Festival Música Nova. Bom, a primeira coisa as primeiras coisas, na verdade, é que o funk ele é um gênero musical que incomoda muita gente. Incomoda por diversas razões. Ele incomoda pela sua alta intensidade sonora, ele incomoda o Estado e, consequentemente, a polícia, porque através das letras a gente consegue perceber como a favela tem um outro modo de organização social e política. O funk também incomoda pela sua estética crua e incomoda também pelo seu sucesso. O sucesso do funk incomoda muita gente. Eu gosto de pensar o funk, como diria o meu xará DJ TH, como o barulho das favelas. É interessante a gente pensar a palavra barulho, porque a etimologia dessa palavra, em português, ela é incerta. A gente não sabe se ela vem da palavra embrulho, é uma possibilidade etimológica, ou seja, uma coisa caótica, um embrulho de sons que a gente não consegue entender bem o que é. E a palavra barulho também, ela pode ter vindo da palavra marulho, que se refere ao barulho do mar. De qualquer maneira, na etimologia da palavra barulho, a gente tem a ideia de confusão, de não saber exatamente o que é. O som do mar, ele se assemelha muito a um ruído branco, uma mistura de todas as frequências distribuídas no espectro com igual intensidade. Uma outra coisa interessante também a respeito da palavra barulho é que ela traz, na língua inglesa, noise, a relação
etimológica com a palavra náusea, do latim. Ou seja, barulho é aquilo que a gente não consegue descrever exatamente o que é, aquilo que parece para a gente uma confusão e aquilo que nos incomoda. Nada mais fiel do que definir o funk, o nosso funk brasileiro, ou chamado antigamente de funk carioca, como barulho das favelas. Bom, e o que a gente pode aprender com esse gênero que compositores diplomados, compositores com ensino institucionalizado, compositores de universidade, o que a gente pode aprender com este gênero? O que a gente pode tirar proveito? E a resposta é que eu não sei. Cada um tira proveito do que lhe é necessário. Eu posso humildemente falar para vocês o que eu aprendi com o funk, o que eu aprendi com essa linguagem musical. Vou compartilhar isso com vocês. Primeira coisa, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi com o funk foi saber o que é uma linguagem musical realmente viva, uma linguagem musical que ela não é institucionalizada, ela acontece espontaneamente, organicamente, né? Então, eu gosto muito de pensar numa coisa que foi trazida pelo compositor Vili Corrêa de Oliveira, na sua tese de doutorado, nos cadernos, em que ele diz que ele trata da impossibilidade de haver música erudita, música de concerto, detesto a palavra erudita, mas a impossibilidade de haver música de concerto no sistema capitalista. É uma visão apocalíptica da coisa? Sem dúvida, claro que é. Mas é interessante a gente pensar como esse processo de institucionalização da música de concerto acaba tornando uma linguagem que não está presente na vida das pessoas. Ou não é que o processo de institucionalização faz isso, mas talvez essa institucionalização seja uma forma dessa linguagem musical sobreviver. Ao passo que o funk, ele é uma música que transcende qualquer indivíduo, é uma música coletiva, é uma música feita socialmente. O funk não pertence a ninguém, ele é um coletivo, embora muita gente tente lucrar com o gênero o tempo todo, mas ele é um coletivo, ele transcende e ele é invasivo, ele acontece a nossa revelia. Se você vive no Brasil e nunca ouviu funk, é bom se preocupar, porque isso demonstra um não contato com a realidade. E o não contato com a realidade é um dos sinônimos, o não contato com a realidade é um dos sintomas de loucura. Então ele é um gênero que, vivendo no Brasil, é impossível você não tomar contato com esse gênero, e essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Ele é um gênero, ele é uma música viva, uma música que está aí e que a gente toma contato com ela mesmo não tendo escolha. Uma outra coisa que eu aprendi com o funk é que, por conta de ser uma linguagem viva, é a melhor forma da gente vivenciar a história da música. O que eu quero dizer? Quando a gente estuda a história da música europeia de concerto, nomes como Mozart, Bach, Beethoven, Wagner, Boulez, quando a gente estuda isso, a gente não está mais vivendo naquela época em que essa linguagem musical era viva, era uma demanda das pessoas, era um mercado da época. E vendo o funk, vendo como as coisas acontecem, a gente pode ter uma ideia de como é que era naquela época, como é que como era ouvir Mozart na época que Mozart era uma linguagem viva que fazia parte da vida das pessoas. Então, acredito que a melhor forma de aprender a história é vivenciando. E eu pude vivenciar essa história, eu pude ver e ainda vejo como seria Chopin em sua época, como seria Mozart em sua época, como seria Bach em sua época, através do funk. Eu não vejo muita diferença no princípio do que é Chopin, por exemplo, e de um músico, um funkeiro, que lança sua música no Spotify. O princípio é o mesmo, apesar da aparência ser completamente diferente. Uma outra coisa que a gente consegue perceber com o funk é que essa proximidade com o fenômeno pode cegar a nossa percepção
pode cegar a nossa análise dos fatos, né? Então, o funk é um som que está tão perto da gente, e eu gosto de pensar numa frase que a Marisa Fonterrada definiu bem. Isso está no livro, no prefácio que abre o livro Ouvido Pensante. Ela fala que o Murray Schafer conseguiu abrir nossos ouvidos para sons tão arraigados ao nosso dia a dia que a gente nem percebe mais. Eu acho interessante quando ela definiu o trabalho do Murray Schafer dessa forma, né? O trabalho dele é muito rico, é muito vasto, mas é interessante porque o funk é isso, é um som tão arraigado ao nosso dia a dia que a gente tem uma percepção meio cega e meio surda, a gente não consegue avaliar direito esse fenômeno. A gente constantemente, o funk é julgado, muitas vezes ele é tentado, muitas vezes o Estado tenta criminalizar o gênero, diversas vezes na história, às vezes como crime de saúde pública ou associação ao tráfico, esse tipo de coisa. Então a gente não consegue dar devida importância para o funk por essa proximidade. E eu acho que esses julgamentos muito próximos de quem vive, de quem escuta o funk todo dia e não consegue se distanciar um pouco do fenômeno e entender a profundidade do que está acontecendo ali, faz com que esses julgamentos condenatórios do funk não estejam à altura do gênero. Então, essa proximidade que a gente tem com o fenômeno pode cegar a nossa percepção dos fatos, da realidade, pode ensurdecer. Não sei se a gente realmente escuta com uma certa profundidade o funk. Uma outra coisa que me toca bastante é como a gente não consegue sair da ancestralidade. Gosto muito dessa frase do Mano Brown: a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Quando eu ouço funk e eu percebo que a raiz afro está preservada ali, apesar de muita coisa ter acontecido depois da escravidão, muita coisa aconteceu, talvez o princípio não mudou, acho que a favela, onde o funk é feito, é um resultado da escravidão, e é muito louco perceber como desde o começo da história do gênero, se a gente considerar que o funk nasceu no Brasil com o LP do DJ Marlboro, em 1989, desde o comecinho desses 30 e poucos anos, a gente já tem a incorporação do berimbau, a gente já tem em 1994 o uso de atabaques e sons percussivos, né, da nossa cultura afro, no começo do gênero, nos primeiros anos, e hoje a gente tem esse ritmo que é muito associado à clavigã do Congo de Ouro, e o som do berimbau continua presente ainda hoje, desde o comecinho, desde 90, 92, 93, até hoje a gente vê essa raiz afro preservada. Então, voltando a citar Mano Brown, a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. O que ele quer dizer com isso é que a gente não se livra, nem que a gente queira, da nossa ancestralidade. A gente carrega isso na gente, a nossa revelia talvez. E, por último, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção: existe muito essa ideia no ensino musical tradicional de que música é música, letra é letra. Será mesmo? Acho isso uma ideia muito equivocada e o funk me fez perceber isso. No funk, eu acredito que música é letra, porque muitas vezes você não chegaria a um determinado som se você não tivesse a preocupação narrativa em vincular palavra com som. Muitas vezes, se não fosse uma determinada palavra, você não conseguiria certos resultados sonoros. Eu gosto muito de uma música do MC Teuzinho, o nome da música é Eu Vou Chupar o Teu Pescoço, em que ele usa a palavra pirocadão. E ele alonga com esse R vibrante, o pirocadão. Se não fosse a palavra pirocadão com esse R vibrante, talvez não haveria essa composição sonora. Ou seja, uma coisa que a gente consegue perceber com o funk é que no funk as palavras são um instrumento para fazer música, até pela maneira como muitos MCs compõem sem algum instrumento. Muitas vezes eles podem usar algum instrumento harmônico para criar uma melodia, mas muitas vezes é na voz mesmo, na oralidade, na vida. Isso é muito interessante. Então agora vamos falar um pouquinho desse incômodo, para a gente fechar a nossa fala aqui. Vamos falar por que o funk, vamos traçar algumas hipóteses do incômodo.
O funk, como eu falei, ele incomoda pela alta intensidade sonora. Ele não é uma música feita para ouvir em pianíssimo, tomando um vinho. Não, o funk é uma música coletiva feita para ouvir nas ruas, nos bailes de rua. E ele é tocado em carros de som que são projetados para terem uma alta intensidade, para terem o grave ali bombando, o grave estourado. Existe uma pesquisa do Mano Del Pique que fala sobre como os carros de som são projetados justamente para estourar o som, e essa é a intenção estética do funk. Então ele incomoda pela alta intensidade sonora, muitas vezes isso dá problema, eles chamam a polícia, então é preciso também um acordo entre os moradores e a favela para que haja baile, para que não tenha problema. E muitas vezes a mídia trata o funk como ela faz uma oposição entre os moradores e os frequentadores do baile. Isso é uma idiotice tremenda, porque muitas vezes quem está frequentando o baile de uma favela é morador também. Isso é aquela velha tentativa moral de você julgar. O trabalhador está tentando dormir e não consegue por causa desses marginais aí. Isso é uma estratégia muito mesquinha de você atacar o gênero. Bom, o funk, ele, além de incomodar pela intensidade sonora, ele incomoda o Estado por conta de retratar nas letras uma outra realidade, uma realidade que confronta com certa legitimidade o Estado, porque o Estado, ele, no seu funcionamento, ele gera muitos conflitos se você não pertence a uma elite. Você passa por muitas coisas, se você tem a pele preta, se você mora em favela. A realidade, a visão de mundo é outra. E eu gosto muito de uma frase do Walter Benjamin, em que ele diz que tudo que a gente pensa, as coisas do espírito humano são determinadas por quanto de dinheiro a gente tem no bolso. Então, dependendo do quanto de dinheiro você tem, você vai ver o mundo de uma outra forma, e a favela vê o mundo de uma outra forma. A favela, o funk, encaram a infância de um outro modo, encaram a sexualidade de um outro modo, e isso incomoda muita gente. O funk incomoda também pela sua estética. Eu me lembro de um professor da USP, que em 2018 chamou o funk, ao lado do sertanejo, de uma produção de miséria musical absoluta. Curiosamente, esse professor da USP também conhece um pouco a linguagem musical formal, institucionalizada, estudou música, compõe também. Isso demonstra uma falta de conhecimento dos diversos subgêneros do funk. A gente não pode resumir o funk à putaria, quando existem muitos outros subgêneros. E cada subgênero tem a sua própria maneira de organização sonora, musical, de construção de batida, de construção de timbres. Então, além dessa frase ela demonstrar um profundo desconhecimento do que é o funk, demonstra também um preconceito e a falta de entendimento de qual é a proposta estética do funk. O funk não quer ser Beethoven, ele não quer ser Bach, ele é uma música que quer ser crua, em alta intensidade, tem a preocupação de envolver pessoas, multidão de pessoas numa festa, e ele conclui bem o seu objetivo. Então, eu acho que isso é mais um incômodo também pelo sucesso do funk. Curiosamente, uma coisa que a gente nota é que todos os músicos, todas as pessoas que têm ensino musical institucionalizado, quando elas aparecem na mídia falando sobre funk, elas falam mal do gênero. Isso tem uma razão histórica que remonta até a Guido d'Arezzo e até a Boécio na Idade Média, que é a ideia de quem faz música não é propriamente um músico no sentido de dominar, de ter um intelecto, de ter a reflexão, né? Ou seja, existe uma frase do Guido d'Arezzo que ele diz que existe uma diferença magna entre quem só canta, quem só faz música e quem pensa sobre música. Isso demonstra um certo elitismo, né? Essa ideia de que quem tem um ensino formal detém o saber musical, que é um grande equívoco. Existem diversas formas da gente aprender música. A gente pode aprender numa escola institucionalizada, aprendendo toda a teoria tradicional, mas a gente pode aprender na vida também.
E curiosamente, nesse nosso mundo capitalista, quem vai mais longe, os músicos que têm mais destaque, mais reconhecimento, mais sucesso na vida, são os que não tiveram, via de regra, esse ensino formal. Então, quando a gente vê especialistas em música julgando o funk, criticando o funk, a gente está simplesmente vendo um preconceito que tem mais de 1000 anos. Boécio dizia que quem fazia música, quem só tocava ou quem só exercia música prática não era músico. Então a gente está reproduzindo esse preconceito. Como a Adriana Carvalho Lopes fala, uma pesquisadora do funk, ela fala, a gente consegue perceber através da música, seja do julgamento musical ou através da condenação da estética do funk, a gente consegue perceber um racismo e um classismo que pode ser ouvido na música. Então acho que são essas coisas que eu tentei trazer para vocês. Humildemente poderia falar muito mais sobre o funk é um tema muito rico. Agradeço imensamente a atenção, a oportunidade, o espaço de fala e espero que a gente possa olhar para o gênero com menos preconceito, porque o preconceito já está dizendo, a própria palavra preconceito já tem a ideia de que a gente não está pensando seriamente, não está olhando, não está preocupado com dados de realidade quando a gente analisa um fenômeno. Espero que a gente possa olhar o funk com menos preconceito e com mais seriedade. É um tema muito rico, ele tem muitas contradições e acho que é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pierre Schaeffer tem uma obra que se chama Faber e Sapiens. O interessante dessa obra é que inclusive é apresentado pelo grande paleontólogo francês Yves Coppin. Ele fala que dentro dele existe 2 homens que na verdade, que ele não fala, não é nem um bom Deus nem um bom diabo, é aquele que raciocina e aquele que faz. Aquele que faz, o que fabrica, ele se ocupa, ele intuitivamente vai fazendo as coisas. E tem aquele que reflete sobre o que faz, o que vai fazer. O interessante é que neste livro a conclusão que ele chega é o seguinte: o Sapiens, o que raciocina, o homem cartesiano, ele na verdade nada mais, nada menos que passa de ser um marqueteiro do Faber, ou seja, aquele cara que está sempre ocupado, fabricando intuitivamente, construindo a coisa. Bom, eu estou falando isso porque vou falar sobre o meu trabalho, ao mesmo tempo chamando a atenção que isso que eu vou comentar, algo um pouco mais racional ou mais teórico, está inteiramente vinculado com uma prática e nem sempre é resultado de uma pensamento racional, muito intuitivo. Bom, vocês já ouviram a primeira parte, essa peça chamada Trenzinho Caipira, e da maneira como eu toco. Então, dentro desse exemplo sonoro, eu gostaria de traçar, podemos dizer, 2 nortes que podemos dizer, orienta o meu imaginário musical e a minha percepção do musical. De uma parte, nós temos o Tratado dos Objetos Musicais, da qual eu me baseio no solfejo dos objetos musicais ou no solfejo experimental, e de uma outra parte complementar seria a questão da percepção do mundo, ou seja, da percepção do que é real. Dessa parte da percepção do que é real, e junto com o solfejo dos objetos, eu chamaria a atenção que nesse solfejo dos objetos, Pierre, pela primeira vez, ele chama a atenção sobre uma questão que é fundamental no ensino da música e mesmo na música, questões das civilizações musicais e
uma crítica que ele faz ao solfejo musical ou solfejo de Tannhäuser, porque esse solfejo é vinculado a uma prática e uma experiência musical estritamente europeia e que não tem a capacidade de abranger toda a musicalidade humana. Inicialmente, ao você escutou esse trabalho sobre Villa-Lobos, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que eu trabalho elas primeiro dentro de um ritmo que chama-se unitário, não binário, muito utilizado nas culturas chamadas africanas, e aqui no Brasil, por exemplo, a Mangueira utiliza, chamado surdo. Então você vai ver a batida do ritmo, não pá, pá, mas pum, 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 pum. Na primeira parte após a exposição, nós vemos esse ritmo unitário, bem acelerado, a um compasso mais ou menos que podemos, uma unidade do tempo que podemos dizer de 230 batidas, sem mínima 230, seria então eu vou fazer aqui no piano, na tecla do piano, para você, o ritmo inicial, que trabalha a mão esquerda, que é feito, a batida. Essa é entre aspas, o acompanhamento, o ritmo da melodia do trenzinho caipira. Atenção, de novo. Você vai ver a gestualidade, a sinestesia da mão que propicia esse tipo de ritmo. Nós vamos aqui passar como no piano para como é feita essa base. Apenas para ele se lembrar e fica. Mas a base rítmica que tem ela, que podemos dizer que muitas pessoas consideram original o piano tocado assim, essa base, essa questão do ritmo, tocar o piano realçando o aspecto percutido da nota. Isso é devido, evidentemente, à questão da minha inserção cultural. Eu gostaria de chamar a atenção também sobre um aspecto importante da percepção musical. As pessoas dizem, bom, essa música que você está fazendo, Trenzinho Caipira, não é a transcrição de como Villa-Lobos fez. Isso eu devido que um dos nortes, além do solfejo que eu tenho, é a questão da percepção do que é música. Que houve, nós estamos, as chamadas músicas oficiais, as músicas de escolas, elas estão muitas vinculadas a uma tradição musical que surge, que se cristaliza no século XIX, que um dos exemplos clássicos disso é a obra Solfejo do eminente professor do Conservatório de Paris, Tannhäuser, chamado Tannhäuser. Nesta obra ele diz que toda música é um fenômeno nitidamente de autor, o que realmente não é, porque ele desconhecia as civilizações musicais, muitas músicas que trabalham com a questão do ritmo da África e mesmo da Ásia, e que diz que toda música, aí vem um outro aspecto fundamental, que toda música é um fenômeno, ela pode ser escrita.
instrumento que acabamos de ouvir se chama rabeca e é um instrumento muito típico da cultura caiçara. Ele é utilizado nos bailes de fandango, principalmente. São bailes assim que acontecem a noite inteira. Começam lá pelas 18 horas do dia e só acaba às 6 horas da manhã no dia seguinte. Com muita dança, com muita música, com muito comes e bebes e também muita alegria. Costumeiramente, o fandango era oferecido pelo dono do sítio, da casa, como paga ao serviço prestado pelos amigos, pelos vizinhos, pelos parentes. Podia ser um trabalho relacionado à terra, podia ser um trabalho relacionado à construção de uma nova casa. E ao final do trabalho, passavam um dia inteiro trabalhando, e ao final do trabalho, o dono da casa, o agraciado, em retorno aos serviços prestados, oferecia um baile de fandango com muita fartura e alegria. A rabeca, ela tem origem árabe, é um instrumento de origem árabe, e foi ela que deu origem a um instrumento que conhecemos muito hoje, que é o violino. A rabeca, ela pode ter 3 cordas, como essa que nós vimos agora. Ela pode ter 4 cordas e também poderia variar muito de tamanho e forma. Algumas mais alongadas, outras mais largas, e isso alterava também a sonoridade. E o violino nada mais é que a padronização dessas rabecas. A partir do violino se diz que esse instrumento deve ter tais e tais proporções, deve ser afinado dessa forma, e etc. Os primeiros colonos portugueses que vieram ao Brasil é que trouxeram a rabeca para cá. O fandango, na época, era já um baile muito difundido na Europa. E os colonos que vieram para cá trouxeram essa tradição. Os padres jesuítas também foram responsáveis por ensinar aos índios guaranis a feitura da rabeca. Há rabecas encontradas historicamente que datam do século XVI. E ainda hoje nós vemos por grande parte do povo guarani a utilização da rabeca. É muito comum ainda nos seus cantos, nas suas danças. Dessa maneira, ao incorporar a rabeca na cultura caiçara, nós reafirmamos esse paradigma da cultura, da nossa cultura, que é tornar o estrangeirismo algo nosso, muito nosso. Vamos escutar um pouquinho mais. E assim, escondido no escuro de meus olhos abertos, absurdamente absorto em desenhos de desejos geométricos, leio seus pensamentos e eles são como primeiras pessoas. Se estivéssemos na chuva e ela automaticamente molhasse nosso corpo nu, do céu despencariam gotas, cachoeiras, arranha-céus, estrelas cadentes e verticalidades oblíquas por entre nossas indizíveis verdades. Mas não, estamos vestidos e os índios de outrora se consomem em copo, calçam tênis importados e dirigem carros apertados, enquanto garotas maquiadas em suas mini-saias e saltos altos tiram fotos pelos lobbies dos hotéis, esquecidas de suas mentiras e vidas passadas.
caiçaras, filhos do céu, do mar, da terra. Somos filhos dos índios, dos europeus e africanos. E misturada a nossa ancestralidade ao caudaloso vórtice da contemporaneidade, resta-nos o prazer de celebrar e ser quem somos. A arte não é do artista nem dos museus, muito menos das coleções particulares. A arte é de todo aquele que não